hoje aqui no podcast nós vamos falar de segurança. E é por isso que estou recebendo o Tenente Coronel Otney, da Polícia Militar. Ele que está na nossa cidade desde abril à frente, então, do comando, né? E por isso que nós já vamos aproveitar e saber quais são as novidades, também o balanço, né, dos últimos meses. Como é que está a segurança na nossa cidade? Seja muito bem-vindo, Coronel, tanto aqui na nossa cidade quanto no podcast. Ok, muito obrigado pelo convite, pelo espaço, né? E eu agradeço aí a oportunidade de a gente vir prestar conta, né? Todas as vezes que um profissional de segurança é chamado para alguma entrevista, é uma necessidade que a gente sente de prestar conta da nossa atividade pública, tá? E, inclusive, o senhor está fazendo até um tour em vários veículos, né? O pessoal estando mais pertinho da imprensa também, né, Coronel? Sim, é importante. A imprensa tem um papel fundamental, né, na nossa sociedade, no sentido assim de denunciar irregularidades, apontar caminhos, né? Então é uma grande parceira da segurança nesse processo. Coronel, o senhor está em Sinop desde abril, mas tem uma vasta experiência, né? Inclusive com funções bastante importantes dentro da polícia. Exatamente. A minha trajetória dentro da polícia começou em 97, né? Então eu completei 29 anos de casa, uma batalha bem intensa. Exerci algumas funções interessantes. Eu fui assessor jurídico da PM, tive a oportunidade de trabalhar no Ministério Público, trabalhei na Secretaria de Segurança, tanto na parte de planejamento operacional, quanto na parte de corregedoria. Fui comandante do Comando Regional de Cáceres, né, quase 3 anos. Era responsável, antes de vir para cá, quase um ano, pela diretoria de ensino da Polícia Militar, né? Então toda a parte de capacitação, de treinamento da PM estava conosco, né? E aí quando eu recebi o convite para retornar a Sinop, né? Porque eu já trabalhei aqui 1 ano e meio, 2017, 2018. Então fiquei feliz com a oportunidade de voltar agora como comandante. E, Coronel, inclusive, antes de vir a Sinop, o senhor estava em Cuiabá, né? Isso, estava em Cuiabá, à frente da Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa. Olha que interessante. E a capital, com certeza, tudo acontece ali, acaba sendo a diretriz para todo o estado, né? Cuiabá assim, tem uma densidade populacional considerável, né? Lá fica o centro político do estado, onde a convergência política, econômica, né? Tudo acontece ali. E diversas unidades da Polícia Militar. Então, assim, é uma grande escola, né? Mas eu penso assim, que talvez o desafio maior seja mais afastado de Cuiabá, nesse cenário, né? Porque quando você precisa de um suporte em Cuiabá, você tem toda a logística à disposição lá, né? E aí, mais afastado de Cuiabá, essa logística, em que pese assim, o tempo resposta nosso está diminuindo cada vez mais, mas você assim, não tem a pronta mão ali, né? E, Coronel, acho que toda essa sua experiência, né, na capital do estado, enfim, essa sua vivência dentro da polícia, hoje Sinop é privilegiada de ter à frente, né? Então, assim, tantos contatos que você tem. Hoje Sinop é uma cidade tão relevante, né? Um polo é bastante importante, uma força da polícia para o controle da nossa segurança. Exatamente. Sinop aí, seguramente, eu tenho falado isso em várias entrevistas, que é uma das cidades que mais cresce no estado, quiçá do Brasil. Tem uma extensão territorial aí considerável e uma densidade populacional também, né? E com uma projeção de crescimento, segundo dados do IBGE, muito significativa, né, para o Brasil e para o estado. E a segurança pública não pode deixar a desejar nesse aspecto, né? Então, se tem todo esse empreendedorismo aqui na região e tal, é porque realmente as pessoas que vêm empreender nas suas pesquisas mercadológicas, né, de todos os outros cenários, que eu penso que a segurança pública não é desprovida dessa análise, só investe aqui porque percebe que aqui tem esse retorno. Isso, e, Coronel, inclusive, quando uma pessoa ela procura uma cidade, a gente sabe Sinop, o tanto que atrai pessoas que vêm para cá para trabalhar em busca de uma oportunidade, né, de melhoria de vida mesmo. Quantas empresas que vêm para cá se instalar também.
nesse quesito de avaliação de vários pontos, a segurança também está entre eles, né? Então, aí fica a responsabilidade da polícia também, né? Eu acho que vocês pensam nessa parte, precisamos fazer entrega, precisamos cuidar da nossa cidade. Eu diria mais ainda assim, Daniela, que o quesito de segurança pública na parte da sociedade, talvez seja o quesito mais importante a ser analisado. Sim. Né? Porque a gente tem exemplo, eu acho que em 2017, a Polícia Militar do Espírito Santo fez lá uma reivindicação salarial e fizeram uma parada. Né? E os índices assim, de roubo, de homicídio, né, foram assim, exponenciais, né? Com poucos dias de suspensão ou de atendimento tardio das atividades de segurança pública. Né? Uma instituição, que foi a PM, né? A segurança tem várias outras, mas uma só que foi a PM. Então, o trabalho profícuo das forças de segurança, e da qual a PM faz parte, impacta muito nessa sensação de segurança, né? Você tiver um capital considerável para investir, você precisa avaliar isso, né? Qual que é, não só a questão do lucro, né? Mas assim o risco do empreendimento que você vai fazer. Né? E as pessoas se preocupam muito. Eu acho que sempre vem, quando tem as perguntas, 2 pontos importantes, 2 áreas. Procura-se saúde e segurança, né? Exatamente. Então, você vai abrir um grande empreendimento, esses funcionários você vai contratar de onde? Aí da região? Tem mão de obra qualificada, Sim. treinada, capacitada, né? E até esse cenário também criminal para você poder analisar. Né? Coronel, recentemente foi divulgado um balanço, as pesquisas, né, praticamente o primeiro semestre, já passou tão rapidinho, né? E como é que ficou esse balanço? O que os números nos mostraram? Então, é importante, assim, Daniela, a gente entender, porque a gente percebe muitas discussões em matéria de segurança pública muito superficial, muito rasa. Sim. Não é? Problemas, por exemplo, como o homicídio, né? É um crime multifacetado, com inúmeras variáveis, que uma instituição sozinha ela não vai ter governança sobre isso. Né? Então, eu tenho lá desde desajuste familiar, parte da escola, a parte dos grupos, as igrejas, enfim, todas as atividades de projetos sociais, e aí entra o município também, ONGs, e etc. Né? Até esse jovem ser cooptado para o mundo do crime. E aí, depois que acontece o homicídio, é impressionante, porque aí é só as instituições de segurança que são acionadas, sobretudo a PM, né? Sim. Toda vez que acontece um homicídio, algum repórter pergunta: Coronel, e o que a PM está fazendo? Eu falei: olha, a PM está fazendo muita coisa, mas ela sozinha não vai solucionar esse problema. Né? Então, a PM precisa fazer, basta a gente analisar alguns casos, adolescentes, 14, 15 anos, portando arma de fogo. Né? E aí eu sempre fico me perguntando assim, onde é que está o pai, onde é que está a mãe desse menino? Né? Onde é que estão os professores? Percebe? Então, é um cenário assim, muito mais amplo para a gente poder analisar. Agora, analisar a segurança pública, a gente não pode correr o risco de fazer análise só de números, né? Sim. Então, a gente tem outras análises que a gente faz e, assim, que depende, por exemplo, da PM. Né? Então, uma produtividade da PM. Por exemplo, aqui em Sinop, de 1º de janeiro até agora, a gente aumentou quase 200% em relação ao mesmo período do ano passado, o número de prisões em flagrante. Olha só. Né? E de diversos crimes. Né? Tivemos ali 15 homicídios em Sinop ano passado, até esse período, e 15 esse ano. Né? Então, a gente não avançou, está estagnado, né? Foi mantido. E nos anos anteriores, a gente teve lá um índice de homicídio bem mais avançado. Sim. Né? Tanto aqui, nas cidades principais aqui da nossa regional, tanto aqui quanto de Sorriso. Né? Sorriso ainda preocupa bastante a gente, tanto que nós estamos com algumas operações lá, mas Sinop, nesse aspecto, está sendo contido. Né? A parte de crimes contra o patrimônio,
roubo e furto, nós tivemos também reduções consideráveis em relação ao mesmo período do ano passado. Um aumento de ocorrências de tráfico doméstico, não em quantidade, né, de entorpecente, mas em quantidade de ocorrências, né? Então, a gente tem incomodado muito, né, quem quer se valer dessa mercância de drogas para se dar bem na vida, né? E, assim, coronel, antigamente, quando a gente falava desses números, a gente via, assim, era altíssimo os números de assalto, furto, né? E hoje a gente percebe, parece que a tecnologia também mudou um pouco esse cenário e os números alteraram. Como é que está a questão de golpes aqui na cidade? E, assim, esse tipo de crime que envolve a tecnologia? Então, o que acontece? A gente vive assim um cenário muito complexo no Brasil, e aí não é Mato Grosso, né? No Brasil. Nós temos aí uma política de desencarceramento. É uma política pública nacional, instituída lá pelo Conselho Nacional de Justiça, né, de que aquelas pessoas que são presas, elas somente ficarão presas, né, a depender lá de uma série de requisitos. E aí o que acontece? Aí você, às vezes, retira de circulação uma pessoa que foi autuada em flagrante pelo crime de furto. Por exemplo, entrou na sua casa, não tinha ninguém lá, entrou na sua casa, subtraiu algum bem seu lá e foi presa depois. Ela vai, é ré primária e tal, tem uma série de análises que é feita e ela é colocada em liberdade. E aí vai furtar de novo, vai furtar de novo e vai furtar de novo. Então, esse tipo de política pública né, realmente é delicado. É claro que o fato do encarceramento também não significa que esse indivíduo vai ficar pronto para se ressocializar e abandonar o crime, enfim, né? Mas, assim, é um item bastante relevante para a gente se considerar. Então, eu coloco numa unidade prisional pessoas que, de alguma forma, têm acesso a celular, a internet. E aí, de dentro das unidades prisionais, eles começam a aplicar esses golpes, né? Começam a aplicar esses golpes, né? Tem, assim, táticas de envolvimento emocional muito forte, né? Então, geralmente, assim, a vida nossa nas redes sociais é uma coisa que a gente precisa também ter comedimento, né? Mas, dependendo das pessoas, você abre um Instagram, um Facebook daquela pessoa que é aberto, você sabe quem é o esposo, quem é a esposa, quem é o filho, quem é a filha, onde trabalha, onde estuda, o que faz, os locais que frequenta, né? E aí, imagina, de dentro da unidade prisional, ele tem acesso àquelas informações. Então, ligar para você, olha, o seu filho, fulano de tal, estou com ele aqui. E aí, ao mesmo tempo, alguém já ligou para o seu filho, pediu para desligar o telefone, porque precisa fazer uma atualização de cadastro. E aí pronto, e aí começa aquela pressão e tal, e é a hora que a pessoa cede, né? Então, tem esse envolvimento da tecnologia, tanto para o crime, mas também para nós. E né? Isso chegou a acontecer, coronel, assim, aumentar esse tipo de crime e compensação, assim, roubo e furto, comparando com o passado, né? Diminuir, mas a questão desses crimes envolvendo a tecnologia aumentado? Então, Daniela, a gente não, a PM não tem controle desses dados, porque geralmente isso acontece autor-vítima, né? Como é um crime cibernético, a vítima vai acionar a Polícia Judiciária Civil direto, sem envolver a PM, né? Até porque não tem uma pronta resposta que a gente possa dar, né? Ela está conversando com o interlocutor que ela não sabe nem de onde que é. Sim. Né? Mas, assim, a segurança pública tem indicado assim, uma crescente disso, né? Tanto que, vez ou outra, tem vários boletins orientativos, olha, se alguém te ligar e tal, não faça isso, não forneça sua senha, por conta desse processo todo, né? E até porque, coronel, assim, acaba sendo mais fácil, se você for ver para o mundo do crime, porque, assim, a pessoa vai fazer um assalto, vai ali no comércio, a polícia está rodando, a polícia está em todo lugar, a polícia militar vai chegar até ele, né? Então, há o risco, enfim, de tiro, de tantas coisas, preso.
E no caso do virtual, né, até conseguir chegar, até vem a denúncia, até saber de onde que é, porque muitas vezes não é nem da cidade, né? Então, assim, Não, se mudou muito, né? Sim, e ele preso, né? Então, ele tem lá 24 horas para muito tempo. fazer isso. De 15 pessoas que ele cometeu o crime, se uma denunciar, sim, né, e tiver condições de chegar até ele, até lá ele já faturou bastante. Pois é. Né? E o risco, sem correr risco, o né? risco presencial ali que a polícia pegar ele, né? E tanta coisa acontecer. De portar uma arma, sim, enfim, né? Então, tudo isso é analisado, né? Então, são, assim, as inovações do crime no mundo contemporâneo. Sim. Né? Talvez há 20 anos atrás a gente nem cogitasse esse tipo de conduta criminosa, né? Mas hoje sim. Pois é, né? E o que vale a pena é que a polícia também foi se adequando, né? A gente diz assim, polícia militar, civil, conjunto, todas, né? Inovando, buscando mais conhecimento para também, né? Tentar diminuir esses números. Exatamente. Então, a gente tem aí, por exemplo, o programa Vigia Mais MT é uma prova clara e inequívoca disso, né? Sim. Uma outra situação é a comunicação nossa digital. Como eu tenho 29 anos na instituição, eu sou de uma época onde a gente chegava numa ocorrência e já tinha, por exemplo, todo o aparato da imprensa. Sim. Um monte de gente. Então, um radinho que ele comprava num camelô, ali se ajustava a frequência, copiava tudo, né? Hoje não, hoje a gente tem uma comunicação fechada, digital de ponto a ponto, né? Então isso traz mais segurança, inclusive para o profissional da segurança. Então, o Estado também tem investido bastante na parte de segurança de tecnologia, né? Agora são investimentos assim robustos, né? As empresas que trabalham com esse tipo de tecnologia são empresas assim com alto investimento. Então, e as compras públicas, elas demandam de uma burocracia imensa, né? Até você ter disponível isso daí. Mas, assim, como eu tenho quase 3 décadas na instituição, eu sou testemunha ocular desse avanço assim, exponencial, né? Nesse processo todo. E a gente tem se valido também de todos esses aspectos também, dessa experiência, desse processo todo. Agora, tem uma coisa, Daniela, que é muito importante e é um fenômeno que assim, veio para o Brasil a partir da década de 90. Que o que acontece? Até o final da década de 80, a Polícia Militar era tida assim, como força, reserva e auxiliar das Forças Armadas. Inclusive, até hoje, a gente tem essa conceituação, né, na Constituição. Mas aí o que acontece? Como o Brasil era dirigido pelas Forças Armadas, então a gente ficava ali na retaguarda, né? Então, a forma como a gente se relacionava com a imprensa, a forma como a gente se relacionava com a comunidade, a gente seguia uma diretriz que era uma diretriz predominante do modelo de gestão da época. E aí, quando esse modelo foi derrubado, com a promulgação da Constituição de 88, as Forças Armadas se recolheram às suas unidades e a gente teve que se reinventar, né? Então, nesse momento, chega para nós essa filosofia de policiamento comunitário. Então, esse envolvimento de todos os atores para a gente construir junto uma solução para o problema, nossa, é uma onda assim que tramita no planeta inteiro. Né? Então, as soluções que, por exemplo, nós fomos aplicar para um problema de furto, por exemplo, lá no bairro onde você mora, não necessariamente terá o mesmo resultado se for aplicado, às vezes, no bairro vizinho. Entende? Então, tipo assim, coronel, meu bairro aumentou muito o furto, o senhor pode mandar a viatura lá? Eu falei, não, vamos fazer melhor. Vamos mobilizar a comunidade lá e vamos bater um papo sobre segurança, conversar. Porque, tá tendo furto? Tá tendo furto. Então, às vezes a gente anda aqui na cidade 1h da manhã, 2h da manhã, e para em frente a uma casa que o portão está todo aberto. Aí você vai lá, bate palma, a pessoa sai ali com cara de sono, chateada, né? Fala, tá tudo bem aí na casa do senhor? Tá, por quê? O portão está aberto. O portão está aberto. É uma moto que para em frente a um estabelecimento comercial e o condutor deixa a chave na ignição.
E assim, toda hora a gente vê nas redes sociais alguém fazendo uma transmissão ao vivo, falando assim, olha, essa cidade aqui está um caos e etc. A minha moto estava bem aqui, aí você vai ver, a moto estava com a chave na ignição. Não dá para facilitar, Entende? né? Exatamente. Então, o patrimônio privado, o proprietário ele tem que se cercar de alguns cuidados. Não é que ele tem o dever de enfrentar perigo. O dever de enfrentar perigo é nosso. Sim. Né? Mas assim, a gente precisa trabalhar junto. Por isso é que na Constituição, no artigo 144, tem lá a afirmação de que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, todos nós juntos é que vamos construir uma segurança que a gente espera. Né? A cidade tal, a segurança está ruim. Beleza, o que todo mundo está fazendo? Né? Então, esse modelo da década de 90 permitiu que a gente saísse de um sistema reativo, onde os nossos policiais ficavam nos quartéis, e aí, quando alguém precisava, ligava o 90, a gente saía e ia lá atender. De qualquer jeito também. Hoje não. Hoje a gente antecipa o problema. Porque você está patrulhando. Você está antecipando as situações. Você está interagindo com a comunidade. E essa interação ela é muito gratificante e que produz frutos assim que a gente nem imagina. E assim, realmente, até o comportamento, quando a pessoa vê a presença da polícia, já muda, não é? Exatamente. Por isso é que a gente trabalha fardado. Por isso que as nossas viaturas, os nossos equipamentos, o nosso uniforme, de relance é identificado pela população. Porque a gente vende essa ostensividade. No próprio trânsito, passou a viatura da polícia, vê às vezes algum motorista até mudando o comportamento ali no trânsito. Exatamente. Bom, agora você tocou num ponto aí interessante, né? E preocupante. Bom, então o roubo diminuiu, o furto diminuiu, né? Agora a gente tem alguns delitos aqui que têm aumentado. Trânsito. Né? O número de acidentes de trânsito aqui é gritante. Né? É muito grande mesmo. E eu fico muito preocupado, por exemplo, agora mesmo há pouco você estava cruzando ali com um rapaz numa motocicleta elétrica. Né? Aí ele não tem capacete, sabe? Não tem a menor noção das leis de trânsito. Né? Então, assim, o pai chega aniversário, o menino tem 15 anos, vou te dar uma moto elétrica. Né? E aí ele não sabe como conduzir esse veículo em via pública, né? Junto com os demais veículos que ali estão, junto com os pedestres e etc. Né? E, assim, isso é muito preocupante, porque em Sinop já teve muito acidente com vítima fatal. Então, nós estamos falando assim, de alguém que vai falecer em virtude de não saber se portar nesse ambiente que é o trânsito. E ainda mais um trânsito tão agitado quanto está sendo em Sinop, né? Quanto está sendo em Sinop. Aí a gente tem uma outra vertente, que é a questão do álcool. Né? Então, nós temos as leis secas aqui no município. A Operação Lei Seca, e é impressionante. Eu participei da última e a gente teve 16 prisões em flagrante de pessoas conduzindo veículos sob efeito de álcool, né? No nível que caracteriza o crime, que é o 0,34, acima. Né? É muito delicado, porque uma pessoa dessa, ela vai atropelar uma outra pessoa e talvez, assim, pelo nível de entorpecimento do álcool, vai pensar que atropelou um animal. Né? Não, é muito preocupante. Talvez nem vai perceber, né? Isso, se perceber. Né? Então, é muito preocupante, é um chamamento que nós fazemos aqui para toda a população de Sinop. Quem tiver acesso ao seu podcast aí, que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, né? E, Coronel, é até interessante do senhor falar isso, porque assim, algumas pessoas se sentem incomodadas, né? Quando são abordadas no trânsito. Então, assim, a polícia está fazendo o papel dele, não só a polícia, mas juntamente com toda a equipe, né? Várias que se unem para
fazer as operações. Então, cada um fazendo seu papel. É uma operação integrada, né? Essa operação, alguém falou bem assim, me ligou um dia, falou assim, coronel, quem que é o comandante da operação? Eu falei, que operação que o senhor está falando? Não, é porque meu filho está... Eu falei, não, que operação que o senhor está falando? Não, operação Lei Seca. Eu falei, sim, essa operação não tem um comandante. É uma operação integrada, é uma ação da Secretaria de Estado de Segurança Pública que visa combater a condução de veículos sob efeito de álcool. Tem várias instituições trabalhando, cada instituição lá no cenário cumprindo com as suas competências. Né? Então, não existe a figura de um comandante daquela operação. Né? É uma operação integrada. E, de fato, como você falou, muitas pessoas chateadas, né? Abordando, alcoolizadas e chateadas. E aí você percebe assim, a dificuldade de enfrentar esse crime por ser algo cultural, entendeu? Eu fico me perguntando, eu não sei quem que falou isso, né? Que para você estar alegre, você precisa ingerir bebida alcoólica. Né? Que você só comemora algo se você estiver sem conseguir articular as palavras, né? Perder sua compostura, enfim, né? Só se estiver ingerindo bebida alcoólica. É um negócio assim bem delicado. E aí você vê a bebida alcoólica por trás desse número grande de acidente de trânsito, com vítimas fatais. Você vê a bebida alcoólica por trás de um número estarrecedor também de violência doméstica, né? Enfim, então algo assim que a gente precisa. Nós não estamos falando de algo que está acontecendo fora da nossa cidade. É aqui em Sinop. Eu estou falando de algo aqui, que nós estamos lidando aqui no dia a dia. A senhora ter ideia, por dia, a gente deve ter aí em torno de 5 a 10 chamadas de violência doméstica. Nossa! No entanto, que Sinop liderou o índice de feminicídio no ano anterior, passado, não foi, isso, coronel? Assim, é um número... Então, esse ano a gente está com uma redução de 75%. Olha, né? Só, de feminicídio. Mas, assim, a gente tem se empenhado muito, né? Então, por exemplo, o agressor vai, visita a ex-namorada, a ex-esposa, agride e foge. A gente diligencia. Vai, procura, acha e prende. Né? Então, é algo que a gente precisa fazer, nós temos feito, e a gente precisa também contar com a ajuda da população, sabe? Para as pessoas não acobertarem esse tipo de crime. Não, o agressor perdeu a cabeça e tal. Então, ele precisa responder criminalmente por isso, para ele poder sofrer na pele e se conscientizar de que não vai ser dessa forma que ele vai resolver os conflitos dele. Né? É um crime também muito difícil da gente combater, porque é um crime que acontece dentro de casa. Então, se eu tivesse condições logísticas de colocar uma viatura em cada rua de Sinop, ainda assim esse crime poderia acontecer. E o que me chama mais a atenção é que muitas pessoas utilizam o seu celular de forma equivocada. Então, várias vezes, eu acredito que você já deve ter visto, um homem agredindo uma mulher numa via pública. E a gente só viu isso porque alguém, ao invés de usar o telefone para ligar, para acionar as autoridades, utilizou o celular para filmar. Gente, ninguém vai fazer nada e tal. E o cara está lá, quase matando a mulher, e ele não se dá conta de que ele deveria fazer algum tipo de intervenção ali. Né? Então, é um crime que realmente preocupa, porque a célula da sociedade é a família. E aí você imagina um casal que vive nesse pé de guerra, e como que ficam os filhos, como é que essas crianças vão se relacionar na escola, qual que é a visão que eles vão ter de mundo a partir daquela experiência dentro de casa. É um reflexo, né? Exatamente. Então, a gente precisa investir muito forte nisso, né? E muitas vezes, tudo isso, o que acontece dentro de casa vai resultar muitas vezes lá na delegacia, não é? Exatamente, exatamente. Você pegar o Dr. Peri Chiquida, ele é da área de economia, e ele lançou uma tese falando da teoria econômica do crime, e aí ele vai entrevistar, através de pesquisa, de questionário, né? Entrevistar a população carcerária. Pegou uma amostra de todos os estados do Brasil. O que poderia ter acontecido na sua vida para você não entrar na vida do crime?
E aí ele vai compilar esses dados e dividir isso em três pilares. Primeiro, desestruturação familiar. Então, nós estamos partindo do seguinte, é uma pesquisa em nível de tese, em que ele compila esses dados da população, a amostra da população carcerária do país, dando conta o seguinte, olha, que se a família daquele reeducando fosse estruturada, ele provavelmente não teria ingressado no mundo do crime. Segundo, educação. E a gente vê falando de educação e tudo, mas assim, Anny, talvez assim, a escola que você estudou, até o posicionamento das cadeiras dentro de sala de aula, e que eu estudei, talvez seja o que está até hoje, do mesmo jeito. E olha o tanto que a tecnologia avançou. Então os adolescentes eles precisam sair da escola morrendo de vontade de voltar. A escola precisa resgatar esse ambiente gostoso que os alunos querem estar lá, querem aprender. Né? Eu sei que é um desafio frente à tecnologia, às distrações que a tecnologia oferece hoje em dia. TikTok, Farma-Aura, e é tanta coisa que toda hora vai surgindo aí que distrai a população todinha. Né? Às vezes vai ficar 10, 15 dias discutindo um negócio que a gente não tem governança. Mas, assim, uma educação que inclua. Né? Por exemplo, todo mundo se lembra, e às vezes até com emoção, de um professor que fez diferença na sua vida. Então, quando a gente conversa com educadores, a gente sempre fala para ele, seja esse professor. Você está tendo a chance agora. Porque os alunos são difíceis. Não, mas aí, gente, dificuldade tem para todo lado. Tem para todo lado. E toda profissão tem sua dificuldade, né? Tem seus desafios, né? Então, desestruturação familiar, educação. E aí o último item que ele elencou, prática religiosa. Então, você vê, família, educação e a prática religiosa. Então, você vê que em nenhum momento aqui os presos falaram assim, tinha que ter mais polícia na rua, tinha que ter mais isso, mais aquilo. Não, eles não falaram disso. Eles falaram bem assim, olha, a família precisa dar afeto, porque senão eu vou buscar isso fora. Se eu não encontro na família, eu tenho a possibilidade de encontrar na escola, mas se eu não encontrar na escola e não encontrar em um grupo religioso, aí muito provavelmente eu vou buscar, porque não existe vácuo dessa emoção, entende? O ser humano ele vai procurar se encontrar. E aí muitos jovens nossos estão se encontrando, por incrível que pareça, num mundo torpe, maluco, complexo como esse das facções criminosas. Né? Eu lembro uma vez que eu fiz uma palestra com um grupo de pais, e aí eu perguntei para a mãe se ela amava o filho dela. Eu amo. Eu falei assim, qual que é o sonho do seu filho? Ela não sabia. Ela não sabia. Eu falei, qual que é o maior medo do seu filho? Ela também não sabia. Eu falei, seu filho está aqui? Ela falou, tá lá no fundo. E aí tinha um garoto da idade dele ali do lado. Eu falei assim, como que chama esse menininho do seu lado aí? Aí ele falou, vocês são amigos, Sam? Qual que é o maior medo dele? Eu nem terminei de perguntar, ele já sabia. Qual que é o sonho? Percebe? Então, assim, a gente que é pai, que é mãe, às vezes a gente está perdendo espaço para adolescentes. E que pode ter uma influência boa ou não. Exatamente. Quem que é o melhor amigo do seu filho? Porque, uma outra iniciativa da PM, muito interessante, é o programa do ProERD, né? Um programa de educação e resistência às drogas. É muito interessante, porque você pegar assim, nos Estados Unidos, na década de 80, a polícia norte-americana gastava muito dinheiro fazendo a parte de repressão ao tráfico de drogas. E não conseguia ter resultado. Então, o que eles fizeram? Eles foram atrás dos profissionais das universidades, os estudantes do comportamento, pesquisadores da neurologia, da pedagogia, do comportamento humano, e entender o que eles poderiam fazer. E aí eles tiveram acesso a algumas pesquisas interessantes. Por exemplo, a criança quando nasce, até por volta dos 2 anos, ela fica muito próxima da mãe.
né? Então, se um adulto chega e fala alguma coisa diferente do que a mãe ensina, ele fala assim, não, minha mãe falou que não pode. Quando ela sai dessa fase, ela vai entrar na escola, né, vai iniciar a sua socialização, aí o professor, a professora começa a exercer essa referência. Você vai ensinar o bendito ali a fazer uma tarefa, se for diferente do que o professor faz, ele fala, não, pai, você não sabe. Meu professor que sabe. E aí, quando ele atinge por volta dos 11 anos, aí essa influência continua sendo do pai, da mãe, dos professores, né? Mas assim, ela vai ser mais acentuada pelos amigos. E aí a gente não conhece os melhores amigos dos nossos filhos, entende? Preciso saber disso. Então, por isso é que eu gosto dessa afirmação lá do artigo 144. Porque tudo isso que a gente está conversando aqui tem a ver com segurança pública. Com certeza, né? Que é onde a gente vê aqui tráfico de drogas, apreensão de armas, homicídio, a lei seca, né? Tanta coisa envolve tudo isso, é o reflexo do que fica, né? Tá vendo? Então, tudo isso tem a ver com a parte aqui de segurança pública. Então, eu preciso, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável por esse menor, tá atento a esse processo. Agora, é claro, se você começou a fazer esse processo desde a mais tenra idade, é claro que você, lá no esplendor da adolescência, onde os hormônios vão impactar toda a parte de comportamento, né? A parte assim, de ousadia, de inconsequência, né? Que todo ser humano dessa faixa etária vai enfrentar, você tende a ter menos dificuldade. Agora, se você negligenciou essa parte mais inicial da vida dessa criança, quando ele chegar nessa fase, você vai desconhecer. Ele vai achar que é outra pessoa, né? E percebam, isso não tem nada a ver com a polícia. Não tem nada a ver com a polícia. Agora, a ausência desses cuidados nessa fase vai repercutir na gente. Entende? E, coronel, quando a gente fala assim, nesse balanço, tem todos os crimes lá. O que é que mais lidera nesses últimos meses? O que mais tem liderado? Que está no ranking dos crimes? O que acontece, Daniela? O Estado, por meio da sua política de segurança pública, ele elencou lá 3 situações para que as forças de segurança se debrucem sobre isso. Então, a primeira delas, as mortes violentas, né? Sobretudo frente ali com fundo de brigas de facções criminosas, né? Segundo, feminicídio, né? E terceiro, a questão das invasões de terra, né? As invasões clandestinas e tal. E tudo isso como prioridade para nós. Mas aí, cada enfrentamento desse que você for fazer, como eu disse no início aqui, a gente vai construir soluções. E o Estado nosso é gigante. Então, o que deu certo, por exemplo, lá em Cáceres, talvez não vai dar certo aqui em Sinop. O que deu certo aqui em Sinop, talvez não dê certo em Sorriso, que é dentro do mesmo comando regional, né? É muito heterogêneo a nossa cultura, os nossos costumes, os nossos valores, né? O processo assim, de formação da cidade, a cultura daqueles desbravadores, né? Tudo isso vai repercutir nesse processo. E aquelas pessoas, aquele processo migratório que demandou depois, ao longo dos grandes desenvolvimentos, né? Então, a gente tem empreendimentos aqui em Sinop, por exemplo, de uma empresa como a Impasa, que é assim, uma das, ou se não for a maior do mundo, né? No ramo que ela lidera ali. Sim. Então, quantos funcionários tem ali, né? Então, eu não sei se quando ela foi implementada, se abarcou habitantes só daqui de Sinop. Eu penso que não. Penso que deve ter vindo gente de várias outras localidades. E aí vem pessoas de diversos costumes, né? Diversas culturas, regiões, né? E tudo isso impacta na segurança, né? Mas, assim, nesse contexto que a gente tem conversado,
Eu digo assim que o crime assim que mais preocupa o Coronel Ottoni hoje é a violência doméstica. É a violência Porque doméstica. os números é o que são mais representativos, porque né? assim, ó, para você, às vezes a gente não tem ideia, não tem repercussão do que causa numa criança, né? Eu me lembro, alguns anos atrás, de entrar numa casa toda quebrada, sabe? Mancha de sangue para tudo que era lado. O marido chegou em casa alcoolizado e agrediu a esposa e os filhos. E um garotinho de 6 anos de idade, ele se trancou no banheiro com medo do próprio pai. E aí a gente conversando com ele, verbalizando com ele, ele não abria. A gente teve que arrombar a porta do banheiro. E aí na hora que ele viu a gente fardado, ele veio e deu os bracinhos, eu peguei ele no colo, ele falou bem assim no meu ouvido, falou assim, eu queria que você fosse o meu pai. Nossa. Entende? A gente estava em 4 policiais, né? A gente entrou na viatura sem dar uma palavra, mas os 4 derramaram lágrimas, né? Por quê? Porque você entende o dano que um crime desse causa. Não é ali naquele momento, que por si só já é gigantesco, mas é para o futuro. É para o futuro, né? Então, assim, a visão dessa criança de relacionamento, ou ele vai querer um relacionamento, ou também pode não querer um relacionamento, Sim. porque a referência é sempre aquele desajuste dentro de casa, entende? Pode ser um potencial agressor, percebe? Como que isso vai impactar a vida dele na escola, sabe? Às vezes pode ser uma criança mais introspectiva, não aproveitar as oportunidades que a vida oferecer por conta daqueles traumas, daquela dificuldade toda, entende? Então eu penso que hoje, nesse cenário, talvez assim, o crime que mais afeta a sociedade aqui na nossa região é a violência doméstica. E, coronel, tráfico de drogas e apreensão de armas? Então, a apreensão de armas aqui em Sinop, a gente aumentou 57%. Em relação ao mesmo período do ano passado. Olha só. E é aquele negócio, porque assim, como uma linha de enfrentamento é enfrentar as mortes violentas, né? Então, e o modus operandi é com arma de fogo, então a gente centrou aí as nossas estratégias em aprender arma de fogo. Prender e apreender quem estiver portando arma de fogo, né? O tráfico de drogas sempre foi uma grande preocupação também o tráfico de drogas, né? Sempre com números expressivos. A gente vê tanta coisa aí de pessoas falando bem assim, coronel, o que o senhor acha de legalizar a droga? Não ficaria mais fácil? Eu falei, mais fácil para quem? Né? Mais fácil para quem? É assim, ó, eu sempre digo assim, a gente precisa conhecer o outro lado. Sim. Então você precisa visitar a família de um dependente para você entender o que é droga. Acaba com tudo, Daniela, acaba com tudo. O jovem começa a experimentar, começa a ficar dependente da droga, aí ele não quer mais se comprometer com as atividades que ele se comprometia, o comportamento muda dentro de casa. Depois que os pais descobrem, o pai quer ser mais rígido, a mãe quer acolher mais. Então, o primeiro grande problema grave é que os pais geralmente se separam. Que o pai quer ter uma postura rígida, dura e tal, e a mãe quer acolher. Então você fica com esse menino aí, eu vou seguir, entende? Eu já presenciei situações do neto chegar em casa, traficantes chegarem na porta de uma casa de uma senhora de 80 e poucos anos, e dizer bem assim, a senhora pode sair daí que a casa agora é nossa. Nossa. Entende? Então, diz que levou a vida inteira para construir, né? Para ter. Exatamente. Aí o local de venda de entorpecente, aí acaba com tudo em volta, né? Porque, por exemplo, todos os itens roubados ou furtados ali na redondeza vão ser trocados ali. Droga. Então vai virar um grande ponto comercial, né? Aí geralmente tem arma de fogo, tem prostituição, geralmente prostituição com a idade cada vez menor, né? Enfim, acaba com tudo. Então, por isso é que a gente precisa fazer esse enfrentamento. E aí, perceba, esse ano a gente aprendeu menos quantidade de entorpecente em relação ao ano passado. O ano passado teve uma operação só que apreendeu quase 200 quilos. Mas, assim,
em quantidade de ocorrências prendendo, né, e combatendo o tráfico de drogas, esse ano foi muito maior. E, Coronel, esse é o tráfico de drogas, quando a gente fala, ele é um grande problema que leva a tantos outros problemas, né, igual o senhor disse aqui. Igual eu falei, pega assim, ó, as pessoas furtam, né? O que leva um rapaz a entrar na sua casa e pegar um botijão de gás, botar nas costas e sair correndo, né? Se não a dependência química. Sim. Ele vai chegar, entregar esse botijão, né, no primeiro local de venda de entorpecente, trocar lá por uma droga e vai usar essa droga, quando passar o efeito, vai furtar de novo. E assim, ele não existe uma classe social para isso acontecer, né? Não. Todas as classes sociais, todas, né? E talvez assim uma classe mais desprovida de recurso financeiro, isso fique mais latente, porque às vezes vai faltar o que vestir, o que comer, né? Diferente de uma classe que é mais abastada. Parece que não acaba a fonte, né? Sim. Então ele usa o recurso lá para droga e tal, e a família continua mantendo, né, essa situação. Mas é um crime que também preocupa muita gente, né? E grande parte desses presos que foram ouvidos na pesquisa que eu citei agora há pouco, também eram usuários de droga. E colocam isso assim como grande questão, todos esses 3 pilares também. Olha que interessante. Né? Essa parte do desajuste familiar, né? Dessa segregação familiar. Porque, assim, Daniel, é muito forte isso. Por exemplo, quanto que custa para um pai olhar nos olhos do filho e dizer bem assim, o quanto ele é importante para ele, o quanto ele o ama, né? Não custa nada. Para o filho vai fazer uma diferença gigante. E transmite uma segurança para o filho, um apoio para o filho, né? Isso é muito importante. Empodera ele, para ele vencer os desafios da vida. Isso, fortalece ele, né? Exatamente. Além de criar vínculo de confiança, né? Você sabe quando o seu filho confia em você? Quando ele tem as dificuldades, as frustrações dele, ele conversa com você. Só que aí não dá para você se desesperar, né? Espera ele conversar, espera ele compartilhar tudo, né? Eu lembro, uma vez eu ia participar de um congresso em Brasília, e aí eu precisava ler 2 capítulos de um livro que eu tinha que apresentar lá. E aí eu peguei, entrei no avião, estava no corredor, na poltrona do corredor, e tinha 2 adolescentes, uma no meio e outra na janela. E eu coloquei um fone de ouvido, só para não ser incomodado, eu não estava ouvindo nada. Abri o livro, né, e comecei a rabiscar ali e tal, escrever. E aí a mocinha do meio falou para que estava na janela, falou bem assim, eu preciso te contar um negócio. Aí eu tirei um fone. Tirei um fone. Porque é impressionante o quanto a gente aprende observando. Sim. Né? A gente está dentro de uma escola e a gente aprende muito. E aí a moça compartilhou lá alguma dificuldade dela e tal, falou, olha, não tem aquele menino que você gostava muito? Sim, eu fiquei com ele. Aí eu tirei o outro. E a outra moça da janela não esboçou reação nenhuma, sabe? Permaneceu serena. Aí ela foi, contou mais algumas coisas e tal, e ao final as 2 se abraçaram. Se abraçaram, as 2 choraram, e eu fiquei pensando assim, se a gente tivesse um sistema de gravação aqui, para toda vez que fosse falar de educação de filhos, mostrar para os pais, seria espetacular, porque quantas vezes um filho nosso vem contar alguma coisa e você não espera nem ele terminar, né? Já dá aquele surto e fala um monte de coisa e tal, e é assim que você me agradece, e eu acordo cedo e entende? E assim, lembrar que quando ele vem contar, ele vai começar do mais leve para o mais grave. Então tenha paciência, que o mais grave ainda está por vir. E muitas vezes os próprios pais, né, carregam ali as suas situações, os seus próprios problemas, mas é muito importante, às vezes tem um equilíbrio, igual o senhor disse aqui, né, Coronel, um equilíbrio familiar. Filho, esposa, marido, com todo mundo, porque senão o que pode ser complicado pode ficar mais ainda. Né? O problema pode ser maior ainda. Exatamente. Se você não se sente acolhido,
né, nessa família, você não vai ficar com esse vazio. De alguma forma, você vai ser impelido para algum lugar, alguma pessoa onde isso vai ser preenchido. E esse é o problema. Esse é o problema. Nem sempre esse lugar vai ser seguro. E é o certo, né? Nem sempre. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a gente precisa ter atenção nesse aspecto, sabe? E quando eu falo isso, às vezes alguns pais falam assim, Coronel, mas assim, a gente tem que trabalhar e tal. Mas ninguém está falando que você não tem que trabalhar. Todo mundo tem. Existe diferença de você ter tempo com seu filho e ter tempo de qualidade. Você pode passar a manhã inteira com ele. Ah, eu passei a manhã inteira com meu filho, mas você no celular, ele em outro. Não teve tempo de qualidade. Né? Então, tempo de qualidade é aquele tempo onde você dedica atenção. Sim. Né? Porque 7% só do nosso processo de comunicação é palavra. O resto é voz, é postura corporal. Então, quando você para o que você está fazendo e presta atenção no seu filho, você vai conseguir interpretar coisas que só ouvindo você não conseguiria. Né? E como a responsabilidade de educar, de incutir hábitos, né, importantes, positivos, é sua, então cabe a você. Né? Eu gosto de falar desse aspecto porque tem tudo a ver com segurança. Com certeza, são dicas valiosas, né? Para que se evite o problema chegar lá nesses tantas situações que se tornam inúmeras quando a gente fala, né? E, Coronel, para a gente já ir finalizando, então, a questão de estrutura, efetivo, hoje como é que nós estamos aqui na cidade? Então, hoje o comando regional, porque a gente está falando muito de Sinop, né? Porque a gente mora aqui. Mas, assim, o comando regional ele é constituído de 10 cidades. Ele é muito maior do que Sinop, é mais amplo. É bem maior. A responsabilidade. É bem maior, né? Então, nós temos 10 cidades que integram aí o 3º comando regional. A gente tem 324 policiais distribuídos nessas 10 cidades. É o ideal? Claro que não. Está muito longe do ideal. Né? Então, se você pegar uma conta assim, simples, pegar assim, a quantidade de pessoas que moram em Sinop, quantidade de pessoas que moram em Sorriso, por exemplo, são as duas principais cidades aqui do 3º regional. Dividir pela quantidade de policiais que estão lá, a gente vai chegar a um quociente que talvez seja um dos menores do estado. Então, é claro que a gente precisa. Sem falar o seguinte, que eu tenho uma população fixa e eu tenho uma população flutuante. Né? Ainda mais aqui em Sinop, né? Que é um polo, né, de comercialização, um polo que atrai muitos... Saúde, tudo, né? Comércio. Né? Exatamente. Então, eu tenho uma população flutuante que quase... dobra esse número. Né? Então, é um número que a gente precisa levar em consideração. Fora também a parte de expansão, né? Que é apontada aí nos estudos econômicos, né? Nessas projeções de empreendimentos. Sim. E que aqui é bastante promissor em diversas outras localidades. Né? Então, é claro que está bem aquém. Agora, o comando da PM ele teve uma estratégia muito bacana, né? E recebeu a chancela da secretária de Segurança Pública e do governador do estado. Então, havia esse concurso pendente lá para um chamamento de candidatos que tinham sido classificados, mas estavam no cadastro de reserva. O efetivo nosso ele é bem reduzido, né? Comparado aí a outras polícias. Sim. Né? E aí o que ele fez? Como o estado nosso ele é muito grande, é muito heterogêneo, e algumas cidades, por incrível que pareça, não tem atrativo, né, para que esses candidatos venham para esses locais, ele resolveu, né, distribuir essa formação em polos. Então, o Sinop hoje está com 30 alunos e Sorriso com mais 30. Olha... Né? Então, o nosso comando regional recebeu aí um efetivo de 60, né? Com o compromisso, que boa notícia, né, Coronel? Com o compromisso de que, ao término do curso, esses policiais permanecerão aqui na região. Né? Isso é muito bom. Então, é assim... Porque tem a questão também daqueles que se aposentam, então precisam entrar os novos, né? Para
manter o equilíbrio na cidade. Exatamente, exatamente. Então, aí a gente ainda tem a parte tecnológica que otimiza o nosso efetivo, né? Por exemplo, a questão das câmeras, né? Câmeras inteligentes, né? Onde você configura determinados comportamentos. Por exemplo, eu tenho uma câmera que fica numa avenida nas imediações de um banco, por exemplo. Eu configuro que se passar alguém correndo por ali, ele vai emitir um alerta para quem estiver monitorando. Porque essas seriam do Vigia Mais, Mato Grosso? Do Vigia Mais. Porque assim, eu tenho... Só aqui a gente está terminando um lote agora, em parceria aí com a CDL, de 239 câmeras. E aí vamos receber mais 1.200. Então, você imagina, eu ter lá 2 policiais para monitorar todas essas câmeras. Né? Então, são câmeras com recurso inteligente. São os olhos da polícia em vários lugares, né? Exatamente. Então, a gente otimiza o nosso efetivo. Né? Então, isso, por si só, vai evitar um crime? Não vai evitar um crime. Mas fica mais fácil Mas de vai resolver, possibilitar, né? uma resposta mais rápida nossa. E também, né? E uma responsabilização também, criminal. Porque, por exemplo, você chega... inibe também a pessoa, né? Porque você passa ali pelas câmeras, a pessoa pensa, tá filmando. Então, assim, lá tá Polícia Militar, então tem a escrita, tudo. Né? E aqui diferente. ainda, o Tenente Coronel Edilson, né, mais o Edmundo, eles tiveram essa estratégia de fazer uma identificação do poste, tá, um layout bacana. Então, isso ali aumenta a ostensividade. Né? Isso. Então, todo mundo que vai passando por ali, você vê que a pessoa até muda de postura. A sensação, né? A sensação de segurança, até quem está no trânsito, né? Exatamente. Assim, será que está filmando? Como é que tá? A pessoa realmente muda. Exatamente. Então, isso tem otimizado aí o nosso efetivo. Né? De forma assim, Daniela, que eu fico muito feliz, sabe, de integrar a Polícia Militar, porque nesses 29 anos eu conheci verdadeiros heróis da sociedade. Sabe? Aproveito aqui o espaço para mandar um abraço para o Tenente Coronel Juliano, né, que comanda o 11º Batalhão, que é o batalhão aqui de Sinop. Tenente Coronel Varela, que comanda a força tática nossa aqui. Né? O Tenente Coronel Edilson, que é o nosso adjunto e até bem pouco tempo era o comandante regional. Porque é uma instituição formada assim, de homens e mulheres que são destemidos, sabe? Com coragem assim, muito acima da média e que saem de casa muitas vezes sem saber se vão voltar. E se voltar, em que condições vai se dar isso, entende? Mas que nem por isso deixa de dar o seu melhor. Né? Então eu fico muito feliz de liderar esse time aí de super-heróis. Coronel, eu agradeço a sua presença aqui e já aproveito esse embalo para o senhor deixar as considerações finais. Então, eu agradeço também, Daniela, agradeço você, agradeço a CDL, agradeço assim, a comunidade aqui de Sinop, sabe, a forma assim, carinhosa com a qual eu tenho sido recebido, todos os locais que eu vou, sabe, sempre uma simpatia, um carinho, mais que isso, sabe, um respeito. Sim. Para com a nossa instituição, né? Sim. Eu fico muito feliz e tenho certeza de que tudo aquilo que a gente puder fazer, nós vamos fazer mais um pouco para que a gente realmente construa uma cidade na parte de segurança pública com os mesmos adjetivos que Sinop tem em diversos outros aspectos. Coronel, o nosso muito obrigada. Parabéns ao senhor por todo o trabalho, né, que vocês estão desenvolvendo. E fica o espaço sempre aberto por aqui, né, na imprensa também, quando o senhor precisar, aqui da CDL, dos veículos de comunicação, a gente fica à disposição de vocês também. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL e eu vou te esperar. Tchau, tchau.